gente vai falar sobre linfonodos. Então, os linfonodos vão ser órgãos linfáticos que vão estar presentes na circulação linfática, ou seja, na circulação da linfa. O que a linfa vai fazer? É um líquido que vai até o tecido e lá no tecido ele vai retirar antígenos, células que não estão funcionando mais, e todas essas estruturas elas voltam com a linfa em direção ao linfonodo. E o linfonodo ele faz então a filtragem dessa linfa. Então, basicamente, o linfonodo vai ter duas regiões histológicas, uma região cortical e uma região medular. A região cortical, o córtex do linfonodo, vai ser mais periférico. E esse córtex, ele vai ter uma cápsula protegendo esse órgão. Então, o que está de vermelho aqui vai ser uma cápsula, e essa cápsula, ela é de tecido conjuntivo denso não modelado. Isso aparece bem eosinófila nos nossos cortes. Essa cápsula, ela vai emitir trabéculas para dentro desse órgão. Então, a cápsula, ela se estende para a região cortical e um pouco na região medular também, né, formando então essas trabéculas. A região cortical, ela vai ter essas estruturas que a gente já falou na primeira aula, que são os nódulos linfáticos. Então, os nódulos linfáticos vão ser acúmulos agregados de linfócitos. Nesse caso, aqui no linfonodo, esses nódulos linfáticos, eles vão ter linfócitos B, ok? São compostos por linfócitos B. Então, quando a gente está vendo nódulos linfáticos no linfonodo, a gente está vendo a região cortical. A região medular, ela vai ser composta por cordões e seios medulares. Os cordões medulares, eles vão possuir um tecido linfóide denso, ou seja, células do sistema imune, células de defesa, apresentadoras de antígeno, por exemplo, que vão estar presentes ali para justamente fagocitar ou tentar destruir aquelas células que vão chegar junto com a linfa e que devem ser destruídas. E além disso, além dos cordões, a gente vai ter os seios medulares também. Esses seios vão ter células também do tecido linfóide, só que na verdade esses seios eles têm menos células, ou seja, é onde vai passar a linfa propriamente dita. Essa circulação da linfa, ela vai ser uma circulação unidirecionada. Então, como é que funciona a circulação da linfa? Imagine que então essa linfa chega no tecido para ser filtrada. Ela vai chegar através de canais que vão passar pela cápsula, né? Então ela vai ter essas estruturas que vão atravessar a cápsula e vão cair nessa porção verdinha que a gente vai caracterizar como seio subcapsular. Então, abaixo da cápsula, entre a cápsula e os nódulos linfáticos, a gente vai ter um tecido linfóide frouxo, que a gente chama de seio subcapsular. Então, aqui a gente já tem células do sistema imune que vão começar a reconhecer essas células que devem ser destruídas, que estão presentes nessa linfa. Essa linfa vai percorrer então esse seio subcapsular e vai entrar no órgão a partir das trabéculas. Ao redor da trabécula, a gente vai ter uma continuação desse seio subcapsular, que também é um tecido linfóide frouxo e que a gente chama de seio peritrabecular, ou seja, ao redor da trabécula. Segue a linfa sendo filtrada. Ela vai atravessar essa porção e vai cair no seio medular, né? Então, o seio peritrabecular da região cortical se continua no seio
medular na região medular. Essas, então, os cordões, que são células próprias para destruir antígenos, células cancerosas, células tumorais ou outras estruturas estranhas, elas vão ser destruídas então aqui e elas vão em direção a essa estrutura do ilho, que aqui, o que a gente vai ter aqui no ilho? A gente vai ter artérias, a gente vai ter veias, ou seja, essas estruturas do sistema circulatório que vão trazer a nutrição para o órgão, e vão então fazer essa nutrição. E também nessa região a gente vai ter um vaso linfático eferente. Tá? Então, nessa região do ilho, a gente tem, para linfa entrar no órgão, a gente vai ter vários vasinhos linfáticos, aferentes, que vão receber essa linfa. Tá? Aqui vai ter um, aqui vai ter outro, aqui tem outro, aqui tem outro. São pequenos vasos que vão então desembocar no seio subcapsular. Essa linfa se continua no seio peritrabecular, entra na região medular, nos seios medulares e sai 99% filtrada no vaso linfático eferente. E ela faz o quê? Ela vai de novo lá no tecido, retira células, antígenos, células tumorais que não devem mais estar presentes no tecido e continua de novo e é filtrada novamente aqui no linfonodo, tá? Uma coisa bastante importante que a gente não vai visualizar aqui na aula prática, mas que é importante vocês saberem, nessa região que eu meio que separei a região cortical da região medular com esse traço preto, nessa região, a gente chama essa região de região paracortical. Ou também vocês vão encontrar como região cortical profunda. O que significa isso? Nessa região, a gente vai ter os linfócitos T. Ok? Então, como eu falei antes, os linfócitos dos nódulos linfáticos da região cortical do linfonodo, eles vão ser linfócitos B. Mas, às vezes, a gente precisa de uma imunidade celular direta. Então, nessa região vão se localizar os linfócitos T. Então, como a linfa passa por aqui, pela região paracortical, se ela precisa ser reconhecida por um linfócito T, ela vai ser reconhecida nessa região paracortical. Então, os linfócitos T estão presentes no linfonodo nessa região paracortical. Por que eu falo que isso é mais na teoria? Porque a gente, histologicamente, não vai diferenciar linfócito T e linfócito B, Inclusive, a gente vai ter um mar de linfócitos aqui. Mas já ajuda na teórica, quando a gente visualiza essa lâmina aqui, que a gente então tem nos nódulos linfáticos linfócito B, nos cordões, nos seios, a gente sempre vai ter linfócitos B. A única região no linfonodo que a gente vai ter linfócitos T para fazer a imunidade celular é nessa região paracortical ou cortical profunda. Agora a gente então vai visualizar essas regiões do esquema numa lâmina histológica. Então, o que a gente está vendo aqui é uma cápsula, Essa cápsula, obviamente, vocês estão vendo que aqui ela tem um tecido conjuntivo denso não modelado, mas o que acontece? Essa cápsula ela tem bastante células adiposas. Isso pode acontecer. A cápsula normalmente é um depósito de células adiposas também. Mas o tecido principal que dá resistência, e a proteção desse órgão vai ser o tecido conjuntivo
denso não modelado. Então, o que a gente vê mais próximo aqui? Esse tecido conjuntivo denso não modelado, ele entra para dentro do órgão, formando então uma trabécula, né? Então, a gente consegue ver aqui ela sendo cápsula e aqui ela entrando para o órgão, caracterizando uma trabécula da cápsula. Aqui a gente tem um nódulo linfático, a gente tem outro nódulo linfático, outros nódulos linfáticos, mostrando que a gente está então nessa porção aqui, na porção cortical do linfonodo. O que vocês conseguem notar mesmo nesse menor aumento? Entre a cápsula e o começo do nódulo linfático, vocês têm parece um espaço mais claro. Aqui dá para ver melhor. A cápsula está aqui começa o nódulo linfático e aqui a gente tem esse espaço. Isso não é um espaço, um artefato, por exemplo. Não. Isso é o nosso seio subcapsular. Então, abaixo da cápsula, lembra então que a gente vai ter esses vasos linfáticos aferentes atravessando a cápsula. Eles são muito pequenos, a gente não consegue visualizar eles. E vão então liberar a linfa nesse seio subcapsular que vai se continuar ao redor da trabécula, como a gente consegue ver aqui. Aqui a gente tem o nódulo linfático, a trabécula e entre essas duas estruturas a gente consegue ver também um espaço, que na verdade vai ser o nosso seio peritrabecular, né? Que se continua então ao redor da trabécula. Então essas estruturas, os nódulos linfáticos, o seio subcapsular e o seio peritrabecular, que vão compor a nossa região cortical do linfonodo. Quando a gente entra mais profundamente nesse órgão, a gente vai ter essa visão. Vocês estão vendo alguns locais que tem mais células, né? Uma quantidade maior de células que é mais corado e uma região que é mais clara, né? Essa região mais corada, onde tem uma densidade maior de células, a gente vai caracterizar como os cordões medulares do linfonodo. A gente vai ter ali um tecido linfóide denso. E essas regiões mais claras, que vai ser onde a linfa vai passar, né? Essas regiões mais claras, com menos células, ou seja, mais espaço para a linfa percorrer, essa região então vai ser a região dos seios medulares, né? Então, a gente vai ter na região medular, cordões medulares, mais escuros, mais densos, e seios medulares, uma região mais clara, ok? Além disso, quando a gente encontra uma quantidade grande de vasos, por exemplo, aqui, né? Então aqui a gente tem um vaso, aqui tem outro vaso, outro, né? Então essa região, esse conglomerado de vasos, significa que a gente está próxima à região, quer dizer, que a gente está visualizando a região do hilo, desculpa, tá? Então aqui a gente vai ter o hilo. O hilo de um órgão, a gente vai ver em vários órgãos, é justamente isso, é onde entram e saem os vasos que vão nutrir os órgãos, né? E também aqui no caso do linfonodo, vai ser onde vai estar presente o vaso linfático eferente, que vai então ter essa linfa filtrada, praticamente 99%, pronta, né, para ir de novo no tecido para retirar qualquer impureza, qualquer célula desgastada, qualquer célula tumoral ou algum antígeno presente naquele local. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos na próxima aula.